Bom, Vilar, hoje, sexta-feira, estamos gravando na sexta-feira, 13 de maio, e ontem, no dia 12, nós tivemos a segunda audiência pública para tratar do PL 292, que é a valorização da Guarda Civil Metropolitana, Sim. na Comissão de Constituição e Justiça, presidida pela companheira vereadora Sandra Santana, né? Sim. Você esteve lá, Vilar, conta um pouquinho pra gente. Foi assim, eu acho que uma vitória, né? Dado ao cenário como um todo, né? Como assim uma vitória, o cenário como um todo? Nós não podemos nos esquecer que o governo tem a maioria na Câmara, né? Ele tem a maioria dos vereadores. Então, a habilidade que nós, a categoria, teve para negociar com o governo, para chegar nesse ponto, o governo, na audiência pública, dizer, olha, nós vamos rever o projeto, né? Que foi isso o que ficou falado no final, né? O governo vai rever o projeto, já é uma vitória, porque ele poderia pura e simplesmente botar para votar e passar, né? Do jeito que estava. Como alguns outros projetos já aconteceram, né? A oposição faz o trabalho dela, mas é insuficiente, né, para brecar o Sampaprev, né? Exatamente. Sampaprev 2, né? Então eu acho que desse ponto foi uma vitória, né? Nós tivemos uma coisa muito legal também, porque nós estamos vivendo um momento de ânimos acirrados, né? Então, o presidente Evandro aqui fez um vídeo aqui, no Fique por Dentro passado, né? Os outros representantes de outras entidades também estão pedindo calma para as pessoas. E lá no plenário, nós conversamos com as pessoas que estavam ali na galeria, né? Que nós tínhamos que ter uma habilidade para não causar mais problema no cenário que já estava conturbado, né? E a nossa categoria está de parabéns, tá de parabéns. Foi lá, exerceu a cidadania, né, com respeito, né, soube também ouvir os representantes. Nós pedimos para as pessoas falar, olha, hoje é o dia do governo falar, né? Então, obviamente, que você vai ter lá a pessoa que é candidato, alguém lá que tem alguma informação, né, fora os diretores de entidades e tal, mas alguém que tem alguma informação para passar, né, enfim. Mas a massa, ela se preocupou em ouvir, né? Quem estava lá dando força para nós se preocupou em ouvir aquilo que o governo tinha para falar, que foi justamente esse final, né? É um resumo da ópera, deu mais ou menos umas 2 ou 3 horas, né? 3 horas de audiência. 3 horas, né? Então o resumo da ópera foi o governo chegar lá e falar, olha, nós vamos rever o projeto, né? Sim. Inclusive, Vilar, a fala do Toninho Vespoli resgatou esse sentido. O Vespoli fez uma fala muito preocupada com esse ânimo acirrado entre os policiais. Porque o Vespoli falou, causar divisão em uma categoria profissional qualquer já é grave. Sim. Causar divisão em uma categoria policial é muito mais grave. Muito mais grave. Porque a vida de um depende do outro. Sim. E isso, assim, vai causar problemas até para a sociedade. Nós podemos ter resultados trágicos, né? Justamente. Dependendo do cenário, onde estiver inserido, o que estiver acontecendo, as pessoas que estiverem envolvidas, o histórico das pessoas, né? Porque nós somos seres humanos, Sim. Né? Eu posso não gostar de você, você não gostar de mim, mas nós temos que agir com profissionalismo, né? E quando você tem um combustível no meio, às vezes, de alguma coisa, né? É uma situação terrível, né? Sim. Mas, no final das contas, como você bem disse, a audiência pública foi excelente. Sim. As falas foram muito positivas. Sim. O governo percebeu, o que o governo pretendia nessa audiência pública era captar a opinião. E ele captou a opinião da categoria, em geral, no sentido de que precisa realmente ter mudanças. Sim. O projeto inicial é uma boa iniciativa por tratar de valorizar principalmente quem está no início da carreira, exatamente. Mas ele não era perfeito, precisava ser, né, lapidado, trazer algumas modificações. Me deixou bastante otimista o fato do governo reconhecer as falhas do projeto. Sim. Né? Nós saímos também lá com uma boa notícia, que a gente vai falar daqui a pouco, que a secretária Elza falou sobre o quinquênio sexta parte. Exato. Né? Mas de tudo mesmo, como você bem disse, parabéns para a categoria, parabéns para você que esteve lá, parabéns para você que participou virtualmente, online, né? Sim. Muito obrigado aos vereadores. Sandra Santana presidiu maravilhosamente, foi uma boa mediadora. Sim. Na Comissão de Constituição e Justiça. Perfeito, eu diria, né? E os vereadores que nos apoiaram ali, né? O pessoal que fez a fala,
se preocupando, inclusive, com a Guarda Civil Metropolitana. A fala do Toninho Vespoli foi estadista de primeira, né? Com a preocupação com a instituição Guarda Civil. Sim. Além dos profissionais, a instituição Guarda Civil e o que ela representa para a sociedade. Foi assim, eu saí dali bastante otimista, bastante contente. Foi muito melhor do que a primeira audiência. Sem Verdade. Ela foi técnica, né? Sim. E aí eu quero chamar a atenção para a fala do vereador Donato. Ele trouxe dados, viu, Márcio, importantíssimos. Dados que nós temos discutido aqui no Fique por Dentro. Há muito tempo. Há muito tempo, quando a gente fala do orçamento. Essa discussão que nós estamos tendo aqui, ela é importantíssima porque trata da vida das pessoas, mas quando a gente vai olhar o orçamento, quando a gente olha o orçamento por cima, a gente percebe que nós estamos tratando do grão de areia. E nós vamos mostrar isso agora, né? Vou pedir para a produção colocar a próxima tela aqui. Você vai ter aí na sua tela na televisão, né? O Donato trouxe esses dados aqui, ó. Obviamente que eu dei uma resumida, né? Ele tinha um gráfico, né? Sim. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Quem assistiu, está disponível lá no YouTube da Câmara, né? Então ele trouxe um gráfico. E aí eu trouxe alguns valores aqui para a gente fazer uma análise, né? Do que foi levantado de informação, o pico, né, de porcentagem. Essa porcentagem aqui não é o orçamento inteiro não, tá, gente? É só o que é destinado para pessoa, para pagamento de pessoal. Então, em 2004, o que estava destinado para o pagamento de pessoal era o equivalente a 80%, a 0,80% do orçamento geral da cidade, né? Em 2010 foi o pior índice, né? 0,51. 0,51. No governo Haddad, em 2016, 0,72, né? Que aí, isso aqui é o plano de carreira. Sim. Isso aqui foi a promoção das pessoas. Em 2014, né? Segunda classe. Segunda classe, enfim. Então, nós somos integrados, então, em 2015, classe especial, classe distinta, né, inspetor. E em 2016... aí nós tivemos a evolução da carreira, né? Que foi a primeira promoção vertical. Exato. Da 16239, né? 681 pessoas. Exatamente. Então, aí em 2021 nós temos esse percentual aqui, que é muito próximo do pior percentual da história dessa série histórica levantada aqui, né, pelo Donato, né, que é de 0,51% do Kassab, né? 2016 nós tivemos uma elevação aqui. 2022, perdão. 2022, 0,62%, né? Aqui do governo Ricardo Nunes. Já deve estar incluso aí o prêmio de desempenho. Sim. E a gratificação de região estratégica que teve uma elevação. Que já estão previstos, né? São legislações que já estão aprovadas, enfim. Né? Agora tem um dado muito interessante que é olhar o lado de lá da tabela, né? Aqui em 2004, a dívida da cidade é de 26 bilhões de reais, né? No Kassab, vamos dar uma força para o Kassab, né? A dívida estava em 38,5 bilhões de reais. Aqui é uma coisa interessante, viu? Porque essa dívida aqui, com a base de cálculo que era do governo Kassab, né? Como a dívida era calculada, ela chegou no governo Haddad em 72 bilhões de reais. Até eu, fazendo a pesquisa para chegar nesses números, estava dizendo o seguinte, a reportagem, que era uma dívida impagável. Sim. Né? Era um calote. Era um calote, né? Então o governo Haddad negociou a dívida com o governo federal, conseguiu lá mudar os índices de tratamento, lá, as taxas de juros, enfim. Nessa negociação, esse montante da dívida caiu para 27,5 bi. Quando a gente chega aqui em 2021, essa dívida de 25 bilhões de reais, ela foi negociada, né? Iniciou-se a negociação com o governo federal, que inclusive, não vou entrar muito em detalhe aqui, que não é o objeto aqui da nossa análise, né? Mas foi a questão lá do Campo de Marte, lá da época lá acho que de 32 e tal, enfim, que é o Supremo bateu o martelo, o Campo de Marte é da prefeitura, então para não ter, desalojar lá a Força Aérea Brasileira, que está lá no Campo de Marte, enfim, né? Foi feita a negociação, e aí as reportagens dizem que a dívida é zero, né? Ou seja, dívida zero quer dizer que é possível, é factível
trazer para esse patamar aqui de 0,80 da folha de pagamento, que eu ainda acredito que é pouco. Sim, sim. É o que a gente vem batendo nos programas anteriores. Exatamente. Isso poderia se aproximar a 3%, 4%. Exatamente. E seria possível, né? Exatamente. Que nem como o Carlão estava falando ontem na audiência pública, ela é possível e viável, né? Possível e justa viável. e viável. Exatamente, justa e viável. Vilar, eu só quero fazer um apontamento. Diga. Nesses números aqui, ó, de 2004 a 2022, teve mudança de letra, quinquênio, né, algumas eventuais promoções. Sim. E mesmo assim o número não saltou como as pessoas acham que vai saltar. Sim. Porque uma das falas de quem é reformista, por exemplo, diz que quinquênio estoura a folha. Não. E olha, você vê que o número não saltou. Não salta. E um outro dado interessante. Ali antes de 2021, ou melhor, perto daquela negociação do Haddad, o Haddad fez a negociação, diminuiu a dívida da Prefeitura de São Paulo. Antes de 2021, o governo federal ofereceu uma negociação, que era, então, naquela primeira reforma, antes da reforma administrativa, que, se não me engano, foi no final do governo Temer, que eles falaram assim, ó, a gente zera a dívida de vocês se vocês ficarem 20 anos com folha congelada. Você lembra dessa reforma? Sim. E não passou, São Paulo não negociou, não congelou, mas poderia ter acontecido ali de passar 20 anos com a folha congelada em razão da negociação. Hoje, se a dívida é zero, já não corre mais esse risco. Não precisa congelar a folha por 20 anos, né? E digo mais a você, viu, Marcio? Digo mais a você. Se a gente fizer uma análise dessas porcentagens aqui, o salário não está diminuindo. Lógico que o nosso efetivo em 2004 era maior do que ele é hoje. Em 2022. Né? Então, obviamente, vai ter alguma diminuição. Mas é obviamente que a massa salarial também, ela subiu. As pessoas ganham um pouco mais do que ganhavam em 2004. Isso. Né? Essa redução percentual aqui, ela está relacionada ao aumento da arrecadação. Sim. A arrecadação aumenta vertiginosamente, enquanto que o investimento na guarda não acompanha os salários não esse crescimento. Então, ou seja, o nosso efetivo não aumenta como deveria aumentar, a nossa folha salarial não aumenta como deveria aumentar, né? E isso reflete nesse número aqui. Então, isso foi assim... eu fiquei muito feliz quando vi o vereador Donato tocando nesse ponto, porque a gente fala do orçamento e agora a gente começa a escutar um eco. Opa, alguém lá falou, olha, tem uma questão orçamentária que nós precisamos levantar aqui. Então é importantíssimo nós continuarmos falando, o orçamento é pouco, o orçamento é pouco, o orçamento é pouco, porque um dia nós vamos ter alguém à frente da Secretaria Municipal de Segurança Urbana que vai levantar essa bandeira e vai brigar para ter um orçamento condizente com a necessidade da segurança urbana da cidade de São Paulo, que hoje, infelizmente, não é. Não é verdade. É verdade. Não é. É verdade que não é. É verdade, né? Esse bilhete é verdade. Então, Vilar. Mas, resumindo, acho que as pessoas têm expectativa de saber, mas e aí? E agora? Passou audiência pública? Votou, não votou? Aprovou, não aprovou? Não tem nada de jogo ganho, não. Exato. Isso é importante saber. Muito importante, né? A nossa capacidade de mobilização, nós enchermos lá a Câmara, foi preponderante para quê? Para que os vereadores que estão defendendo as mudanças lá no projeto de lei, no original, né, sejam esses vereadores da base do governo, sejam esses vereadores da oposição, eles precisaram do respaldo nosso, que está lá, quem guarda o boi é o olho do dono. Então, nós demos essa energia para os vereadores. Tá ganho? Não tá ganho. O governo falou assim, olha, eu vou rever. Mas para que a gente continue mantendo isso, né, nós vamos estar presentes na segunda-feira, né? O presidente Evandro vai estar lá na Câmara, né? Nós vamos escutar do governo propriamente dito, falar, escuta, tá, mas e aí? Nesse projeto aqui, o que vai ser feito? Se não tiver isso na segunda-feira, terça-feira nós vamos estar lá na reunião de líderes, né, nos fazer presente, e se porventura, nós vamos pedir para a categoria estar em peso, né, na quarta-feira, né, eu espero que já ir com tudo resolvido, né, acho que é o desejo de todo mundo, né, o desejo de todo mundo, né, e tá com tudo resolvido, e aí na quarta-feira, se Deus quiser, efetivamente votar. Né? E o que é importante para você saber, tem algumas pessoas divulgando que a oposição vai votar contra, não é isso. A oposição já se posicionou. Ela falou, se houver alterações significativas no projeto de forma que beneficie a todos, nós votaremos favoráveis. Sim. Se manter o projeto da forma que está, nós votaremos contra.
essa é a posição da oposição. Sim. E, aliás, de vários governadores da base também. Sim, próprios governadores da base do governo falaram. Vereadores da base. Se não modificar o projeto original, nós não votamos. Que é justamente esse que nós levamos a sensibilizar, né, o vereador da base. Porque o vereador da oposição, né, naturalmente, é tudo que o governo, entre aspas, eu vou colocar aqui, né, tudo que o governo colocar lá, ele vai ser contra, entre aspas, né? Uhum. Aí, assim, né, como foi na operação delegada, né, a lei que altera os valores da operação delegada. E aí, o que vocês vão fazer? O que vocês querem que faça? Não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos transformar em verba indenizatória? Vamos. A oposição topou, né? O Toninho Vespoli recebeu lá a emenda? Não, e aí, principalmente as documentações que você enviou, né? A justificativa, né? O embasar aquele pedido, né? E aquilo trabalhado ali dentro dos vereadores fez com que o governo mandasse o substitutivo. O governo mandou o projeto, depois ele mandou o substitutivo. Ele mesmo mandou. Mas graças a essa movimentação. Sim. Né? E assim, nosso recado aqui para você que está nos assistindo, fique muito atento, porque o jogo não está ganho não, né? Nós vamos ter que esperar aí, vamos ver se na segunda-feira qual vai ser o resultado. Então, vou pedir a todos que permaneçam em estado de alerta, né? Mas é um estado de alerta em que você já começa a enxergar um diálogo produtivo, né, com o governo, né? Começa a ter esperança. Exatamente.